Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre, mais um pós-jogo. Bora lá pra análise aqui de Corinthians 1, Palmeiras 1. Eu posso me estender um pouquinho a mais hoje, mas depois data FIFA também, né? Então dá pra... É um vídeo aí que vai dar pra assistir com calma, se ficar muito grande, assistir um pouco hoje, um pouco amanhã. Tem algumas coisas importantes pra falar sobre essa partida. E eu tenho boas e más notícias sobre essa atuação do Palmeiras. Depende de pra onde a gente vai ficar só olhando pra um lado ou ficar só olhando pro outro. Eu acho que tudo tem... a gente tem que olhar as coisas por um outro prisma. Você tem que olhar um pouco mais amplo. Falar, opa, isso aqui tá legal, mas isso aqui em compensação segue atrapalhando e muito o Palmeiras em jogo que a gente precisa ganhar. E na minha visão, hoje o Palmeiras perdeu 2 pontos em Itaquera. Eu vou explicar pra vocês o porquê disso, mas não jogou mal. Não jogamos mal, jogamos bem hoje, fomos muito melhores. Só que quando você joga melhor, a tendência é que você ganhe os jogos. O Palmeiras não conseguiu de novo no confronto grande da temporada. No primeiro comentário na descrição, você se cadastra no Jota, que é o assistente financeiro com inteligência artificial. Você controla todos os seus bancos, tudo pelo WhatsApp. Ficou muito mais prático e fácil. Você tendo o Jota, você consegue fazer Pix, pagar contas, pedir extratos mandando um áudio ou escrevendo no WhatsApp. Ele carrega a mensagem, manda para você as informações. Fica muito mais prático e rápido você controlar suas finanças pelo WhatsApp com o Jota e é grátis. E você pode abrir conta pessoa física e pessoa jurídica. Bom, 1-1. E por que eu acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos hoje? Flamengo empatou com o Grêmio, uma coisa que era meio difícil. O Flamengo jogou bem melhor. Pode-se dizer que Palmeiras e Flamengo hoje estão na mesma. Foram superiores aos seus adversários, ao Grêmio e ao Corinthians, mas não fez o gol. Não fez os gols, né? Acabou fazendo gol, mas acabou tomando um gol e acaba perdendo 2 pontos. O Flamengo perdeu 2 pontos, o Palmeiras também. O Palmeiras, se vencesse, o Corinthians hoje ficaria 2 pontos atrás do Flamengo e o Palmeiras tem um jogo a menos. Então o Palmeiras, por pontos perdidos, poderia tomar a liderança do Flamengo. Infelizmente não perdemos. Agora temos acho que o mesmo número de pontos do Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais. E o Palmeiras fez uma ótima partida. Vamos pro lado positivo aqui, primeira coisa. O que joga o Vitor Roque? O que joga o tal Vitor Roque? Opa, significa que ele acerta tudo? Não. Em alguns momentos do jogo ele segurou a bola ali, foi fominha, mas e o que ele acertou no jogo? E o tanto de bola que esse cara ganhou? O tanto de bola que esse cara brigou? Que ele foi pra cima? Que ele segurou no pivô? Sofreu pênalti? Tudo bem, o pênalti foi no Lopes, mas a jogada foi ele que segurou ali, fez o pivô, tudo. Então assim, o cara jogou muita bola, muita bola. E infelizmente alguns estavam há um tempo atrás falando que ele era um Zé Ninguém, que ele era um porcaria e tal. Tá aí, o investimento que foi feito é um baita de um jogador. Muito bom jogador. Tem tudo aí pra deslanchar nessa reta final e ser decisivo pro Palmeiras. É um cara ali que... Impressionante a força física dele, ajuda na marcação-pressão. Palmeiras que pressionou a marcação hoje, a saída de bola do Corinthians, conseguiu roubar várias vezes a bola no campo adversário, já achou o seu pênalti, já tinha finalizado no gol já com poucos minutos de jogo. Palmeiras que teve um volume grande de jogo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Palmeiras teve muitas oportunidades, no segundo tempo também, mas depois acabou esfriando um pouco o jogo. Sofre o pênalti, ele vai lá, pega a bola, personalidade, jogo grande, bate. Nossa, que pênalti foi aquele que ele bateu na gaveta e faz 1-0. E o Palmeiras, senhor do jogo, criando. O Felipe Anderson, ótima partida do Felipe Anderson, indo pra cima, individual, deu 2 canetas hoje que foi sacanagem. Fez uma jogada lá dentro da área que ele saiu driblando, quase fez um golaço. Gustavo Henrique acabou travando. Flávio Lopes se movimentando bastante. Eu só não gostei um pouco, porque o Flávio Lopes saiu muito da área. Ele vem saindo para fazer esse papel ali de mais um cara no meio para dar o passe, mas ele não tem aquele passe tão refinado e ele faz falta dentro da área, muitas vezes. Bolas que passaram por ali ele não estava, então é um ajuste que precisa fazer nesse esquema jogando ele junto com o Vitor Roque. O Maurício eu achei bem abaixo hoje, de verdade, bem abaixo. Ele acertou um chute no gol ali, teve uma chance clara no segundo tempo, claríssima. Quando o jogo tava 1-1, não pode perder um gol daquele. O Maurício estava sozinho, equilibrado tudo, ele chutou e caiu. Então assim, se é o Veiga, a gente cobra. Se é o Sousa, que eu vou falar dele, do Facundo, a gente cobra tal. Qualquer jogador, a gente cobraria. Ele tava na cara do gol sozinho. Paciência, cava a bola, dá uma pancada no gol, não dá um chutico ridículo desse, Maurício, que você deu no segundo tempo. Não tô falando que o jogador não presta, não tô falando que o jogador não serve pro Palmeiras, mas... Se o Palmeiras não saiu de Itaquera hoje com 3 pontos, vamos colocar as responsabilidades em quem se deve. Ele estava na cara do gol, ele teve a chance mais clara do jogo e ele acabou perdendo. Então achei ele abaixo. O Kelvin fez
Um bom jogo ali pelo lado direito, mas não foi igual contra o Sport. Ele, alguns passes, ele fez um bom jogo, mas não igual contra o Sport. Faltou um pouco mais de efetividade nos cruzamentos. Bateu muito de frente com o Angeleri ali. O Angeleri estava fechando bem os espaços do lado dele, o lateral ex-River Plate. E o pecado é o seguinte, o Palmeiras teve posse, o Palmeiras teve oportunidades, o Palmeiras ficou com a bola a maior parte do tempo, chegou a ter alguns momentos 70% de posse de bola, tudo. Só que o Palmeiras toma um gol numa falha, uma falha grande. O Aníbal Moreno, se vocês forem, vou colocar lá na minha rede social depois, ele quis dar um passe que não existe. Ele tava fazendo a saída de 3, o Aníbal Moreno tá vindo fazer essa saída. O grande problema do Aníbal é que ele correu, batalhou, lutou o jogo todo, mas ele tá errando uns passes meio absurdos. No segundo tempo ele errou também ali e deu a bola no pé do Corinthians, e ele deu a bola no pé do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians tava entregue no jogo. E outro detalhe, o Palmeiras jogou com o que tinha de melhor, galera. Por isso que eu falo que o Palmeiras perdeu 2 pontos. Porque o Palmeiras que tinha de melhor contra um Corinthians desfalcado. O Corinthians não viu o Palmeiras hoje. Só que aí o Aníbal erra o passe, aí o Flávio Lopes é obrigado a fazer a falta, e aí uma falha absurda defensiva. O Corinthians só teve essa finalização no jogo. Qual foi a outra? Um chute do Malcom pra fora? Não teve mais nada. Do Malcom não, do Michael, né? Volante Malcom já tá lá no Zenit. Então assim, o cruzamento vem, o Gustavo Henrique sozinho. O Evangelista tava marcando ele. Já tá errado, porque quem tinha que estar marcando o Gustavo Henrique, nós tomamos um gol no Allianz Parque com o Gustavo Henrique assim, sozinho. Ele subiu lá, fez o gol, hoje ele subiu, cabeceou pro meio, Piqueires bateu nele, infelizmente foi pra dentro do gol, um gol contra, e o Corinthians empata o jogo, onde no momento só dava o Palmeiras. Só que aí nós temos duas coisas. Primeiro, o gol é uma bola que é a nossa posse, a gente erra o passe, força a saída de bola, muita gente reclama de chutão. Eu não sou contra dar chutão, eu sou contra dar somente chutão. Mas uma bola dessa aí o Aníbal quis inventar um passe de Iniesta, os caras pegaram, cortaram e aí tinha que ser o Murilo ou o Gustavo Gomes ou o Gustavo Henrique. Não poderia ser o Evangelista, que pra mim também fez um bom jogo, lutou, também errou um passe, ele e outro ali no meio de campo, mas foi um cara que tava atento nos duelos, muito atento. Conseguiu chegar também pra fazer tabelas ali pelo lado do campo. Mas a gente toma um gol quando a gente era melhor no jogo. 1-1. Aí o Palmeiras tem mais oportunidades, cria chances, entra dentro da área, erra o último passe. O Palmeiras é meio afobado com a bola no pé. Então o saldo é assim. No segundo tempo, mesma coisa. Depois o Corinthians corrige algumas coisas. O Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade para criar. Falar sobre quem entrou aqui. Entrou o Facundo no jogo. Fez o quê? Absolutamente nada. Só ficou caindo e reclamando. Não fez nada. Nada. Teve uma bola que ele poderia ter chutado numa bela jogada pelo lado direito, não chutou. O Sousa não fez absolutamente nada, a não ser chutar uma bola lá na arquibancada. O Palmeiras mexe, coloca alguns jogadores no jogo para ver se muda a característica, ver se os jogadores do banco adicionam alguma coisa. Não adicionaram absolutamente nada. Nada. É assustador a partida do Sousa. Ele entrou ali, entrou inteiro. Você pensa assim, pô, os caras vão estar cansados, então agora ele vai para cima. Jogadas do lado do campo, errando passe de 1 metro, 1,5 metro. Aí eu vou voltar naquilo que eu falei lá quando ele chegou. Vamos torcer para jogar bem, para ainda é cedo, beleza. Pagamos 80 milhões no atacante que não acerta um chute no gol. E eu já tinha falado disso antes dele chegar. Já tinha falado. Quem acompanhou, eu falei, é um atacante que não faz gols. Não faz gols. O número dele de gols ali é baixíssimo. Continua. Então isso preocupa um pouco a gente. Mas a boa é uma notícia. A boa é... Fizemos um grande jogo, construção, bola no chão, Vitor Roque cada vez melhor, crescendo ali o seu futebol, sendo um cara decisivo. O Ramon Abate Abel, um árbitro horroroso, né? Como ele é péssimo. O impedimento lá, vou falar o quê? Em Copa do Brasil anulado. Hoje, gol normal. Ramon, quem tava no VAR era o Rafael Trace, né? O Ramon Abate Abel, totalmente sem critério, né? Não tô falando que ele foi o responsável não, mas Garro dá um carrinho absurdo, não tem cartão. Aí outro jogador mata a jogada, o Charles mata o contra-ataque no drible que o Felipe Anderson deu, ele não dá cartão. Então assim, é um jogo... os árbitros amam o jogo empatado, né? Eles amam. Eles têm... Acho que assim... Eles têm um tesão absurdo ali. Pô, tá empatado o jogo. Nossa, eu vou terminar esse jogo empatado. Inacreditável. Mas a gente criou e não ganhamos o jogo. Isso que preocupa. Esse é o motivo de preocupação. Repito, perdemos 2 pontos sim, porque o Corinthians está totalmente desfalcado, é um time que não fez perigo nenhum a nós tivemos a bola e nós não tivemos competência para ganhar o jogo. O saldo positivo, repito, bola no chão, construção, o time está se movimentando, o Felipe Anderson crescendo, o Vitor Roque crescendo, tudo. Ainda tem o Andreas Pereira para entrar nesse time, então a tendência é que o time melhore mais.
Porém, era um confronto decisivo, era um confronto importante pra gente encostar no Flamengo e ficar 2 pontos e poder assumir uma liderança por jogos perdidos que nós temos. Mas o Palmeiras não conseguiu. Teve a bola e não conseguiu concluir as jogadas. E no segundo tempo, teve a grande chance, foi o Maurício, um passe espetacular do Aníbal, que ia se redimir ali do primeiro gol que ele errou o passe. Mas o Maurício perde um gol absurdo que não pode perder no jogo desse. E aí faz a diferença. O Corinthians picotou o jogo, começou a fazer falta, o Hugo fazer cera, aquilo que a gente já sabe. O Palmeiras foi ficando nervoso no final do jogo, começou a cruzar muita bola na área, e aí já perdeu o padrão. Pode ver que do final ali o Palmeiras começou a cruzar. Mudou o padrão, aí o Palmeiras já não conseguiu mais envolver o Corinthians. Hein? O time tá começando a jogar mais bola, tá começando a produzir mais. Só que o jogo que tem que ganhar não ganha. Esse era um jogo decisivo, que a gente vai olhar lá no final do campeonato, aquele jogo lá em Itaquera era decisivo, Corinthians desfalcado, e nós não ganhamos. E tivemos condições para ganhar. E por que não ganhamos? Então isso preocupa, pela ineficiência do nosso ataque, do Sousa que entrou pessimamente no jogo, do Facundo que não fez absolutamente nada, e a gente acabou entregando um gol, um erro besta defensivo. Todo mundo sabe que o Gustavo Henrique é uma girafa e deixaram um cara baixo marcar um cara gigante. Aí não tem condição. Você falha num desse, o Corinthians só criou isso. Não criou mais nada. E a gente perde 2 pontos, na minha opinião. Deixa um comentário, quero saber o que você achou da partida. Agora, quando o Palmeiras voltar, vai ter o confronto contra o Internacional no dia 13, tá? Eu falei 14 outro dia, mas é dia 13. E depois River Plate pela Libertadores da América. Agora só tem jogo difícil. E aí, quando a gente for jogar contra esses adversários, se você tem superioridade, se você tem posse, se você tá criando oportunidades como foi hoje, você tem que matar o jogo. Você tem que fazer 1x0, você tem que fazer 2x0. Você tem que ter condições para fazer isso. Porque senão acontece o que acontece hoje. O adversário vai lá, cruza uma bola na área, pum, bate alguém, entra gol contra, depois você tem a bola e não consegue vencer a partida. Então se você joga bem e não vence, e quando você não joga bem? Essa é a preocupação. Então temos os dois lados da moeda. Falar pra vocês que o Palmeiras jogou mal? Não, o Palmeiras não jogou mal não. Mas o resultado pra mim foi bem decepcionante pelo que nós produzimos. E você? Deixa um comentário. Um grande abraço, galera. Tamo junto aqui, é Verdão sempre. Vou ler o seu comentário pra saber qual foi a sua visão dessa partida. Tamo junto, valeu, até a próxima, é nóis.